ter. É isso. Então, queridos, isso não é um marketing mequetrefe. Nós oferecemos sessões individuais para cada aluno e as aulas são de fato encontros onde a gente troca com todos os alunos. Então não dá para a gente enfiar 400 pessoas numa sala. Obviamente que a gente poderia fazer uma listinha de vídeos gravados das aulas de 2022 e oferecer para o pessoal da turma de 23, mas não é esse o modelo de formação que a gente acredita. Então a gente vai continuar com turmas reduzidas de 70, 75 pessoas, alguma coisa assim, pelo menos durante o ano que vem, e é provável que a gente continue nesse formato pelos próximos anos também, porque a gente viu que funciona. Então agora a gente tem muitos resultados da turminha de 22 que estão nos enchendo de orgulho, assim, que a gente não está cabendo. Então a gente vai continuar no mesmo formato e isso implica a limitação de vagas. Então, para quem tem interesse, para quem gosta da nossa abordagem, nossa.cc/formação, tem toda a explicação ali de como funciona o programa e tem o link do Me Avisa. Aí a gente entra em contato com um por um. Estamos quase atualizados, certo, Vi? Quase. Essa semana a gente atualiza. A gente vai fazer esse compromisso público aqui. Essa semana a gente atualiza. E aí é provável que você preencha e dentro de 1-2 dias a gente já faça esse contato com você, ou eu, Amor, e a gente vai dar um oi pra gente poder entender um pouquinho se é realmente o momento. Acho que essa é uma grande diferença, assim, né? Pra nós é muito importante que a turma, de certa forma, esteja alinhada com o que a gente vai oferecer entre eles, que as expectativas estejam bem alinhadas, porque a gente precisa e a gente quer, acho que a gente quer e a gente precisa dos resultados dos alunos. É isso que vai fazer a escola seguir com os resultados que ela tem e cada vez melhor, assim eu espero. Então a gente tem esse alinhamento antes, até para poder garantir, porque eu sei que quem tá começando, às vezes fica naquela dúvida de mas será que eu não preciso agora fazer a certificação, o CFP? Será que eu não tenho que fazer um MBA por conta do diploma? Será que eu não tenho que atender ao invés de mais para frente fazer um curso de formação? Então, a gente conversa sobre todos esses pontos e sobre dificuldades de tempo, de alinhamento. Vou levar em paralelo com o meu trabalho, eu não vou. Então, a gente ajuda da forma mais imparcial possível. Não dá para ser 100%, porque a gente está apaixonado pelo que a gente está fazendo e a gente está vendo os resultados, mas a gente fala com alguma frequência algo do tipo, não, acho que não é a hora. Quem sabe no próximo ano, dá uma olhadinha nisso, começa por aqui, experimenta um pouquinho mais essa profissão e aí depois você vem. Então acho que a gente tem um pouco desse cuidado, que acho que é bom para os dois lados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, se você acha que uma dessas 20, 25 vagas que estão faltando, é duro falar isso assim, né? Eu não tinha parado de pensar que você tem mais 25 vagas. Isso. É isso, não é? Se eu fizer a conta certo, a gente tem 54. Tem uma listinha ali ainda que tá para pagar essa semana, né? Então talvez seja um pouco menos até. Isso. Então, se você acha que uma dessas vagas faz sentido para você, meavisa.nossa.cc. Lá tem todas as informações bonitinhas e a gente vai falar com você em brevíssimo. Isso. Se você é de São Paulo ou Salvador, e estaremos aí final de janeiro. Entra lá em nossa.cc/rodas. Boa. Reforçando, o trechinho de roda que a gente vai compartilhar com vocês agora, a roda, algumas pessoas fizeram perguntas, colocações e a gente discutiu os temas que essas pessoas trouxeram. Dessa vez é sobre preço. Então a gente fez algumas ponderações sobre assinatura, pacote, sessão pontual, projeto, enfim. Acho que é super útil, eu teria me poupado muito tempo. Porque por mais que todos os formatos sejam possíveis, de acordo com a pesquisa que a gente fez e que resultou no livro, não vou nem estar no livro agora, senão vai ser muita informação para um episódio só, mas de acordo com o que a gente já sassaricou por aí, todos os modelos têm o seu público, mas alguns modelos encaixam mais com a personalidade de algum planejador e menos com a personalidade de outro planejador. Então teria me poupado muito tempo ter clareza do cenário, saber o que existe, até para saber por onde que eu vou tateando. Então é isso. E até para entender a relação entre o modelo de negócio e a precificação. Eu me lembro que eu saí da roda pensando bastante nisso, que tem essa confusão, né, de o meu modelo de negócio é assim, mas na hora de precificar, muitos planejadores precificam de acordo com outro modelo de negócio. E aí isso pode ser meio catastrófico, né? Pode deixar um negócio insustentável.
Justo. E com a comunicação também. Então, Sim. a gente precisa alinhar todas essas frentes para as coisas caminharem da maneira mais tranquila possível. Espero que vocês gostem. Fiquem aí com o trechinho da roda. E seguimos. É isso. Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. A gente tem uma caixa de Pandora para abrir com essa perguntinha de 1, 2, 3, 4, 5 palavras que a Gláucia colocou. Essa é uma pergunta que ela, assim... E aí explode essa conversa por 5 horas. Então, a gente vai aproveitar o caminho aqui. Vamos comentar um tiquinho de preço? Que eu acho que é uma dor. Bom. E a gente segue com os desafios, porque eu acho que esse é um ponto muito legal, assim. Existem muitas abordagens para precificar o planejamento financeiro. Muitas abordagens. E é por isso que esse assunto é tão legal e tão terrível. Existem planejadores que cobram de maneiras realmente muito diferentes. Eu vou citar algumas. Eu estimo a quantidade de sessões, a minha sessão custa R$200, eu multiplico um pelo outro, esse aqui é o preço. Esse é um caminho. Outro caminho, que é muito usado também. Bom, o meu cliente ganha cerca de R$100 mil por ano. Então, se eu pego os R$100 mil, multiplico por 12, vou chegar em 120 mil. Multiplico por 10, divido por 12. Eu vou chegar em 8.333, então é 100 mil por ano. Eu vou fazer 2% da renda anual desse cliente. Para planejador financeiro. Eu posso considerar um percentual da renda anual, eu posso cobrar de acordo com a cara do cliente, eu acho que esse cliente pode pagar mais, eu acho que esse cliente pode pagar menos, tem muitas abordagens possíveis, elas têm consequências. Você pode escolher o que você quiser, mas elas têm consequências. Se você tem essa premissa de cobrar a mesma coisa em todas as sessões, e você vai mensurar o tamanho do o valor do pacote pela quantidade de sessões, sim, vai mudar o valor. Se for semanal, vai ser um valor. Se for quinzenal e menos sessões, vai ser outro valor. Então, você tem o direito de escolher. Né? E com as escolhas têm consequências, igual a Vivi gosta de mencionar. Como é que você faz aí, Vivi, hoje? A história da precificação na Papo de Valor. Tá no mudo, acho. Aí, pronto. A gente já testou muitas coisas. Muitas coisas. Eu sempre... gosto de fazer o recorte que várias decisões que a gente acaba tomando aqui na Papo de Valor é pensando que hoje a gente é uma equipe, né? Então, a gente, de alguma forma, precisa tomar algumas decisões que eu não sei como eu faria se eu fosse sozinha. Mas, sendo uma equipe, o que funcionou melhor para a gente foi ter uma referência por encontro. Então, a gente tem... Um preço referência, né? Um preço referência por encontro. E a partir da complexidade de cada um dos casos, de cada um dos clientes, esse preço ele é reajustado para mais ou para menos. Então, se é um casal, esse preço sobe 50%. Então, a gente tem uma planilhazinha que isso fica mais ou menos tabelado, essas proporções ficam mais ou menos tabeladas, com algumas coisas que são um pouquinho mais flexíveis, é um caso de complexidade leve, reajusta tanto para si. Aí uma pessoa que o percentual de dívida que ela tem é muito alto em relação ao que ela recebe, e é uma renda mais baixa, então ele reajusta um pouquinho para baixo, e aí a gente tem essa pequena variação. Mas é sempre parte desse número referência, e isso é reajustado. Boa, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, um pouquinho mais caótica, que eu acho agora, tendo a primeira turma da formação praticamente concluída, eu acho ela menos indicada para quem está começando. Mas é a que eu sempre usei. Então, não sei se foi o movimento mais inteligente, mas eu não tinha a nossa formação no começo. Então, eu só comecei dando cabeçada mesmo. Eu faria muita coisa se eu tivesse tido a nossa formação no começo. Eu faria muita coisa diferente. Pouparia tempo, mas o que eu faria, e hoje eu tenho pouquíssimos clientes de consultoria individual e eu faço assim. Eu cobro pelo acompanhamento na solução do problema. Eu cobro pelo acompanhamento na transformação que aquele cliente vai obter.
Por exemplo, o cliente chegou para mim no papo inicial e ele falou, eu quero organizar o meu orçamento mensal, hoje é mais ou menos assim que funciona, eu quero organizar minha carteira de investimentos, eu quero planejar minha sucessão, porque eu quero deixar meus filhos relativamente guarnecidos depois que eu falecer, que eu vier a faltar. Eu, com base nas informações que eu consegui colher no papo inicial e com base na capacidade de pagamento que eu identifico no papo inicial, eu vou cobrar por este projeto. A gente costuma usar projeto. Então, eu vou cobrar pela resolução desse projeto. Se eu vou precisar de 4 sessões ou de 6 sessões, para mim, hoje, neste momento, não me importa. Então, eu vou controlar a quantidade de sessões e eu vou garantir que na minha comunicação, no papo inicial, na proposta, nas primeiras sessões, na minha prospecção, eu vou deixar claro que ela está contratando o meu acompanhamento para a solução desse problema. Se vão ser 2 sessões de meia hora ou 5 de 1h30, eu compro esse risco junto com o cliente. Você precisa ter uma sensibilidade muito boa para conseguir precificar dessa forma, para conseguir identificar os possíveis riscos que você está correndo. Porque você pode cobrar R$2.000, por exemplo, porque você acha que vai ser um caso simples. E de repente você está atendendo essa pessoa por 6 meses, sem parar. Isso pode acontecer. Mas por que você faz isso, Amuri? Tem um motivo, eu não sou besta. Isso permite uma cobrança maior. Porque a pessoa está associando a contratação dessa consultoria a um resultado. Isso faz com que essa associação de valor hora e preço não aconteça na cabeça daquela pessoa. Então, isso permite uma margem maior. Nossa, Muri, mas se a pessoa fizer a conta, ela vai ver que você cobrou R$1.500 uma sessão de consultoria. Sim, ela vai fazer essa conta se por um acaso ocorrer. Mas a minha comunicação vai fazer com que ela não faça essa associação. Ela está contratando a solução de um problema. É um outro jeito de precificar. Sim. E você falou que compra esse risco de ter que fazer 2 ou 8 reuniões, mas esse risco, ele é precificado. Sim. Então, não é que eu vou falar no papo inicial, eu acho que vão ser 3 encontros, eu quero, segundo o meu modelo, quero ter pelo menos R$200 por encontro, então R$600. Aí eu vou passar uma proposta para essa pessoa de R$600 com encontros limitados. Não vou fazer isso. Né? Então, essa precificação, ela precisa acontecer também para comprar esse risco. Boa. Eu acho que exige um tiquinho de experiência para fazer essa mensuração. Caso contrário, você vai errar muito. Né? E exige... Pode falar, desculpe. Não, pode terminar. Exige que você tenha premissas compatíveis com a minha. Por exemplo, eu não acho um problema eu cobrar valores diferentes para pessoas diferentes. Eu acho perfeitamente ok. Então, eu posso, por exemplo, uma pessoa que recebe mais, ela tem mais grana, ela tem capacidade de pagamento maior, eu cobro mais caro. E de uma pessoa que tem uma capacidade de pagamento menor, eu cobro mais barato. Por que eu acho que é um caminho interessante e já tomei muita pancada por conta disso? Porque eu acho que o nosso trabalho tem potencial de beneficiar pessoas em todas as classes sociais. E, de certa forma, se eu atrelo ao valor de sessão, é provável que eu vá atender pessoas que têm um potencial de pagamento maior. É muito normal isso acontecer. Passam alguns meses, passam alguns anos, de repente o planejador está atendendo só quem ganha 30 mil para cima. Super comum, super comum. Mas eu posso ter esse cuidado de abrir um espaço para atendimento social. Claro que pode, claro que pode. Mas eu já vi muitas vezes isso não aconteceu. Então é um horário a cada 27 anos que a pessoa abre para atendimento social, porque no dia a dia ela está correndo com as atribuições da empresa. Então foi o jeitinho que eu encontrei de tornar meu trabalho mais democrático, digamos assim. E aí isso surgem implicações, grandes discussões sobre essa história. O Gabriel mandou aqui no chat. Eu estou cobrando assim, mas sou iniciante. Qual é o mais interessante para quem está começando? Siga a Vivian. Siga esse método da Vivian. Siga o método. Por que eu acho que esse modelo... E aí já vou aproveitar para responder a pergunta da Tati também. Da Tati não sei, de alguém. Por que eu acho que esse modelo ele é um modelo ruim para quem está começando? Porque, em geral, quem está começando não tem segurança de passar um preço mais alto, então não vai precificar, vai fazer isso, vai falar, vai R$600 em contos infinitos. Isso vai acontecer. Segundo ponto, vai ter uma sensação de que eu não entreguei o que precisava ser entregue, porque é uma sensação que acontece muito no começo.
E às vezes já terminou o planejamento, o que o cliente queria já foi alcançado, mas a gente, como planejador, para o nosso ego, a gente fica ali, não, vamos fazer mais um encontro, porque tem mais esse negocinho que eu preciso falar. E tem pessoas que são ótimas, né? Tem pessoas que são insuportáveis, mas tem pessoas que são ótimas. É isso mesmo. Bom ponto. Então, eu acho que é ruim para quem está começando por esses momentos. Mas uma coisa que a Pri falou, tem que ter um nível de experiência, nível Amuri para fazer isso. Eu vou discordar. A gente tem alunos que têm experiência, mas tem 2 anos de experiência, alguns até com menos, que começaram já a identificar clientes que se encaixam em uma proposta nesse formato. Então, estão trabalhando com esses 2 formatos, com o formato que aí seria esse o mais interessante para quem está começando, na minha opinião, Gabriel. Eu envio uma proposta com uma quantidade de encontros e um preço. Eu vou precisar de 4 encontros, pela minha experiência, vou precisar de 4 encontros ou de 6 encontros para te ajudar nessas demandas X, Y, Z aqui da proposta. Se a gente precisar de mais, a gente conversa sobre isso no final e vê como a gente segue. Mas eu acredito que nesse caminho aqui vai funcionar. A troca é muito aberta entre a gente vai seguindo junto, eu estou aqui do seu lado. Então, é uma proposta mais ou menos nessa linha. Boa. Tem uma diferença de teto, né, de faturamento, né? Eu não fui por esse caminho porque eu sou besta, é porque o teto é mais alto, né? Quando você faz a precificação por transformação, por resultado, por projeto, seu teto é muito mais alto. Porque se você cobrar a sessão, chega um ponto, pessoal, que é difícil justificar a sessão de, olha, se é o que o Papa, você consegue cobrar R$5.000 uma sessão, começa a ficar difícil de justificar. Então, só tomem esse cuidado. Deixa eu responder a pergunta da Tati. Amori, você pode falar sobre cobrar por comissão sobre investimentos? Por exemplo, posso cobrar um percentual do lucro que a pessoa obtém com investimentos? Você pode, não tem nada de errado com isso. Porém, ponto número 1, você vai precisar ser um consultor de valores imobiliários. Então, você precisa ser uma pessoa habilitada pela CVM para gerir carteiras. Você vai ter um trabalho, porque, eventualmente, você vai querer desenhar a carteira daquela pessoa de um jeito que vai, na sua visão, dar mais lucro. E aquela pessoa não tem perfil para isso. E você vai lidar com essa fricção constantemente. Do tipo, putz, essa pessoa claramente deveria comprar ações agora, porque é para longo prazo, e a tese é boa de investimentos. E aquela pessoa fala, não quero ações nunca na minha vida. E aí o seu faturamento vai estar atrelado a uma predileção daquela pessoa. Esse é um ponto. O modelo mais comum para isso não é um percentual do lucro. No Brasil não é um percentual do lucro. Nos Estados Unidos tem isso. Aqui no Brasil não é um percentual do lucro. É um percentual do PL, do patrimônio líquido da pessoa. Tá? Então é uma fração do patrimônio que ela tem, que ela vai te entregar todos os anos. Geralmente é isso. E oscila entre 0,2 e 0,5 ao ano. Sim. O que vai fazer com que você trabalhe com pessoas muito ricas. É isso que vai acontecer. Porque vai ter uma pessoa com R$10.000 de patrimônio e ela quer ajuda porque ela não se sente segura para investir no Tesouro Selic sozinha. E aí você vai falar 0,2 de R$10.000, meu Deus do céu, não vou pagar o meu Uber para encontrar essa pessoa. Isso vai acontecer. Simon, tô em dúvida. Não, é isso mesmo, amor. Simon Júnior, né, CEO e founder da SJ Financial Planner. Eu tive a honra de chegar até você, amor. Eu não sei se você lembra, no comecinho do ano, que eu falei eu que lembro. estava no Facebook e tal. Bom, o meu maior desafio hoje e continua sendo, amor, aquele que é equilibrar o pé nas 2 canoas. Mercado financeiro, que eu estou na Fiduc, e mercado imobiliário, que eu trabalho com usina de cana-de-açúcar, frigorífico, hospitais e por aí afora, que são valores completamente fora da curva, e eu tenho alguns contratos que estão caminhando, mas até agora não fez clique na minha conta. Uhum. Então, o desafio amor e Vivi, todos que estão aqui, fazer essa transição, literalmente, do mercado imobiliário para entrar de corpo e alma no mercado financeiro. E escutando você, amor, e a Vivi e os demais aqui, eu não estava no meu escopo pegar endividado. Endividado, entre aspas, eu estava menosprezando. Mas, assim, se a gente está falando num planejamento
360 graus, que é a proposta, eu quero ter, por exemplo, vai o Amuri como meu cliente, ad eterno, o sobrinho do Amuri, a prima dele por aí afora, então faz total sentido, né? Então, assim, como que eu vou fazer essa transição, entendeu? Por quê? Porque já está acabando o ano e até agora nada no mercado financeiro e as coisas estão acontecendo aí. Essa é a grande dúvida, a grande dor aí, Boa. Amor e Vivi e demais. Deixa eu fazer um comentário sobre essa história, né? Não tem nenhum problema você trabalhar com várias frentes de atuação, né? A Vivi tem a escola junto comigo e ela tem a Papo de Valor. Eu tenho a minha empresa que tem projetos e cursos e tudo mais, e tenho a escola também. Então, não tem problema trabalhar com frentes diversas. Mas se você não, de certa forma, fazer uma limitação física, temporal, você não separar tempo para as duas coisas que você quer que caminhem, estou supondo que você quer as duas coisas. Se você não separar tempo, isso não vai acontecer. É isso. Então, se eu e a Vivi, a gente falando, vamos montar uma escola para planejadores, no nosso tempo livre, mas jamais ia acontecer. O que a gente fez? A gente fez um bloco na agenda de 4 horas para a gente conversar e tirar isso do papel. Então, eu acho que você vai precisar delimitar melhor a sua agenda. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante. Se você for um planejador financeiro, né, o PFP, Planejamento Financeiro Pessoal, que atende pessoas, você não vai ser obrigado a atender pessoas em todas as situações. A gente conhece trocentos planejadores que não atendem endividados, ou que só atendem endividados, ou que só fazem tributário, ou que só fazem sucessório. Você, enquanto planejador financeiro, vai conseguir tocar 40, quando muito, 40 clientes ao mesmo tempo. A maior parte dos planejadores que estão aqui atendem menos do que isso ao mês. Por consequência, não importa o nicho que você escolha, existe público suficiente. Então, eu quero atender só pessoas que fizeram um relaxamento no cabelo e o nome começa com B. Você consegue, tem pessoas suficientes, você não precisa ter 1 milhão. Então, se você não quiser atender endividados, tá tudo bem. Eu acho que para o seu processo de amadurecimento enquanto planejador, isso vai ser ruim, porque é uma baita escola você atender tudo que pinga na sua frente. Cenários esdrúxulos, endividados com endividamentos crônicos que não vai resolver mais, ou endividados leves, ou pessoas com alguns milhões, ou pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Isso faz você amadurecer muito rápido como planejador, mas você não é obrigado a atender todo mundo. Você não precisa atender todas as pessoas da minha família. Você pode atender eu e meu sobrinho, o Bernardo atende, tá tudo bem. Porque meu sobrinho tem um cenário específico e o Bernardo só atende adolescentes no primeiro emprego. Nenhum problema nisso. E o legal, Amor, só para finalizar, desculpa, Vivi, Imagina. aquele conceito One Stop Shop, eu estou tentando na SJ. Né? O que é isso, Amor? É o investimento do cliente. Se o cliente quer comprar um imóvel com o cliente, se o cliente tem o seguro do carro, ele faz comigo, se ele vai viajar, vai precisar de dólar, ele compra comigo. E então é isso que tá, você entendeu? Que eu não estou conseguindo, mas pela dica sua aí, eu vou fazer assim, para a coisa decolar, né, meu cara? Senão não vai, né? E meter a cara na rua. E aí que a coisa vai decolar, não tem outra. Sim, eu entendo o conceito de one-stop buying, né? É isso. Eu nunca tive a pretensão de fazer isso. Assim, a quantidade de clientes que eu já indiquei para o Papo de Valor e para os alunos e para tudo quanto é colega que eu acho que tem mais capacidade para atender aquele caso do que eu, rapaz, assim, muitos. A gente é uma pessoa só, a não ser que você queira montar uma corporação, que definitivamente eu não quero. Não tem problema nenhum você delegar coisas, indicar clientes, e é super comum, assim, isso acontecer. Sim. E eu acho que até ficar atento para de repente não estar fazendo um pouquinho de trocentas coisas diferentes, sabe? O seguro do carro, a compra de moeda, sabe? Como você comentou, porque é tempo, é mais uma caixinha que a gente precisa abrir. Em termos de comunicação, eu acho que deixa isso mais complicado, e aí tudo que deixa mais complicado, eu acho que, enfim, fica mais complicado. E eu acho que em termos de modelo de negócio, né, o cliente talvez, será que ele está vendo você como alguém que está sentado do mesmo lado da mesa que ele, ou alguém que está sentado do outro lado, que para tudo Vendedorzão, que ele respira, né? Você fala, eu posso te vender isso. Agora eu não sei, eu posso te vender isso. Então a relação ela pode ir para um caminho diferente, não que seja melhor ou pior, a depender do negócio que você quer
você quer montar, né? Acho que precisa entender as consequências disso. Ia ser muito... Você gosta de vinho? Eu também vendo vinho. Pega aqui um vinho. Ia ser muito bom se isso acontecer. Mas boa sketch. É isso. Boa. Cecília. Hello! Então, Hello! how are you guys? Hoje, o meu maior desafio... Eu tenho 2 grandes desafios, né? Mas o meu primeiro maior desafio, é só isso que eu quero ajuda mesmo, é exatamente esse rolê de comunicar o que eu quero comunicar. Exemplificando. Hoje, eu falo sobre investimentos nesse sentido educacional. Então, eu quero ensinar as pessoas a fazerem os primeiros investimentos, a caminharem em direção a isso. Só que como hoje eu faço meu trabalho principalmente nas redes sociais, quem vem para mim é um pessoal que quer investir para mudar de vida. A pessoa acha que ela vai investir R$10, vai virar 1.000, e ela está endividada ou alguma coisa assim. E eu não estou sabendo como me comunicar com quem eu quero me comunicar, que são pessoas que têm uma grana, mas estão um pouco bagunçados financeiramente, não conseguem ver a cor do dinheiro e, por isso, não conseguem acabar investindo. Porque na hora que eu falo de finanças para qualquer pessoa, a cabeça da pessoa já vai na endividada, como se quem tivesse dinheiro não passasse dificuldade, assim. Então, eu não estou conseguindo me comunicar. E existe um problema que eu sou muito hiperbólica. Então, eu vou para um lugar de caos financeiro, não ver o dinheiro. A minha linguagem também é complicada, e aí eu não consigo falar de outra forma. Meu jeitinho me atrapalha, entendeu? Então, esse é o meu desafio. Como que eu vou me comunicar com quem não está endividado, porque eu não consigo ajudar essa pessoa. Eu não tenho força vital para ajudar essa pessoa. Enfim, obrigada. Boa. Com a palavra, o rei da comunicação, Não. Eduardo Amuri. Vou dar meu pitaco aqui. Eu sou só palpiteiro de comunicação, é que eu gosto muito do assunto, eu gosto de escrever. Então, quem quer comunicar com todo mundo, Cecília, não comunica com ninguém. Você sabe disso, né? Quanto mais abrangente a comunicação, menos poderosa ela é. Esse é um fato, né? Então, se você quer se comunicar com um grupo menor de pessoas, você tem a possibilidade de construir uma narrativa que conversa de maneira mais forte com essa pessoa e, por consequência, exclui as demais. Isso não é um problema. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você vai ter que adotar uma comunicação, vai ter que adaptar o seu jeitinho de comunicar para ele dar sinais de que você tem condições de atender uma pessoa que tem mais grana e que você pode conduzi-las para os primeiros investimentos. Você vai ter que dar esses sinais. E eu não estou falando que você vai ter que matar o seu jeitinho jovem, porque ele é adorável. Todo mundo te adorou na roda de BH. É muito legal, porque é muito eu sou muito legal mesmo. Você é muito legal mesmo, é fato. Assim, é fato. Mas alguns sinais que vão denotar um tiquinho mais de maturidade, eles vão ser importantes, Cecília, se você quiser trabalhar com esse pessoal que tem uma grana já. Então você vai ter que conversar com o pessoal um tiquinho mais velho. Eu não sei quantos anos você tem, mas você parece que tem 20. Você parece muito jovem. Então você vai ter que dar alguns sinaizinhos de que uma pessoa de 30 que já tem um patrimônio consolidado, ela pode contar com você para isso. Então a gente vai ter que encontrar alguns sinais. Deixa eu te falar como é que eu resolvo isso do meu lado, né? Eu tenho uma abordagem no Instagram, nos stories, muito groselha, eu tenho um linguajar muito informal e papá, mas de vez em quando você vai ver um texto meu carteirada no valor. Então eu falo meia dúzia de besteira, tomo a liberdade de não tão informal, mas eu tenho livros publicados por uma boa editora. Então a gente vai ter que trabalhar com alguns sinais. Caso contrário, a sua comunicação vai conversar com pessoas que se conectam com esse jeitinho mais brincalhão, mais jovem que você tem. Então, acho que a gente vai ter que encontrar sinais. Eu sugiro muito de coração que você passe a enxergar a comunicação para além do Instagram. Aquela rede é uma praga, é um lugar horroroso para se comunicar. É uma praga, é uma praga. Existem outros caminhos e a escola é uma prova disso. A escola não tem perfil no Instagram, pessoal. E a gente começou a falar da escola nos nossos Instagrams tem 2 semanas. E a empresa tem 1 ano e está indo para a 2ª turma e vai lotar de novo a turma, sem o Instagram. Então, tomem cuidado para não enxergar o processo de comunicação como sendo uma rede social que daqui a pouco vai acabar e vai vir outra, assim como existiu o Orkut na época que a Cecília não era nascida. Então, a gente vai precisar encontrar caminhos que são um pouquinho mais abrangentes do que uma rede social. Mas eu não vou deixar a Vivian não comentar a sua questão, Cecília, pode ficar tranquilo que ela jogou a bola para mim, mas eu estou devolvendo para ela agora. Eu acho que alguns
alguns sinais que podem ajudar, pegando nessa mesma linha. E eu acho que vale, Cecília, ficar atenta a qual é a métrica que você está acompanhando também. Porque nas redes sociais é muito comum a gente acompanhar a métrica da quantidade de curtidas e do quanto aquilo ali engajou nesse sentido. E eu posso dizer, e a Fabi, que está aqui, a Fabiana Carvalho, que trabalha comigo no marketing aqui na Papo de Valor. Ah, ela tá Ela tá aqui de espiã. Ela falou, vou entrar de espiã hoje. Ela tá aqui, a Fabi do clube, a famosa Fabi. Tá todo, para não me deixar, para confirmar, assim, que muitas coisas, muitos passos que a gente deu em termos de comunicação, eles pioraram essa métrica, que em geral é uma métrica muito acompanhada, mas eles melhoraram a nossa Qual métrica, Vi? Que é a quantidade de papos iniciais que a gente faz. Então, coisas Qual métrica que eles pioraram, Vi? Quantidade de curtidas, por exemplo. Quando a gente saiu da métrica que é exposta a quantidade de curtidas e foi para a métrica de quantas conversas isso aqui está gerando no nosso direct, porque a minha comunicação ela é para ser uma comunicação individual. Eu quero puxar essa conversa no 1 a 1, porque eu quero levar essa pessoa para um papo inicial. E eu quero estar ali no 1 a 1. Isso não é uma coisa que vai acontecer com curtidas. Coisas que a gente fez que eu achei que melhorou essa métrica da conversa no direct e do papo inicial. Começar a divulgar fotos de clientes, que é o que a gente chama de papo de cliente. Então, a gente bota lá de vez em quando. É uma coisa que dá assim, dá o comentário do cliente, o nosso embaixo e 20 curtidas. Eventualmente, para um Instagram de 44 mil pessoas. Eventualmente, isso vira 5 papos iniciais. Porque a gente começa a mostrar pessoas que são atendidas por nós. E se tem alguém que está ali, será que essa pessoa que pode me ajudar? Ela passa o olho no feed e ela vê a arquiteta de um escritório grande, uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, uma pessoa jovem, enfim. Então, eu dou exemplos de quais pessoas a gente consegue ajudar para ajudar essa pessoa a se identificar. E a gente conta um pouquinho o caso, assim também. Então, clica na setinha aí, Anori. Olha aqui, ó, a quantidade de comentários. Que é a moça mesmo. E a moça, é isso. Essa métrica, ela importa 0 pra gente. A gente nem olha isso. Mas a gente quer mostrar quem que é aquela pessoa. Essa aí é a PJ, mas vale para pessoa física também. Outro exemplo de sinal que pode ser dado. Eu sei que na hora que o Amor falou, eu falo lá um monte de bobagem, mostro o Jorge, e aí eu vou e boto meu vídeo na CNN. Todo mundo pensou, amigo, eu não tenho um vídeo na CNN para eu poder colocar lá. Ok. Mas, se você puxa um conteúdo a partir de uma notícia ou de um conteúdo que está em um canal mais forte, a gente se aproxima um pouquinho daquele lugar. Eu mostro para quem está me ouvindo que eu não estou contando um negócio da minha cabeça, eu estou contando porque eu li um artigo ou porque teve esse prêmio Nobel aqui e ele fala sobre isso e eu estou vindo aqui te contar de uma forma um pouco mais didática. Então, eu acho que aproveitar outros contextos para poder levar a gente, né? Criar um pontinho de conexão ali. Acho que são 2 exemplos que podem ajudar. A gente quer fotos assim, ó. Isso. A gente quer uma foto real. A gente não quer, pelo amor de Deus, um post comentando a alta da Selic. Cada vez que o CATS da Selic é mexido, tem 27 mil planejadores financeiros que falam um post, a Selic subiu, que é a notícia que a pessoa vai ver no Jornal Nacional. Ninguém quer saber isso, pelo amor de Deus. Então, vocês não percam tempo com essas groselhas de conteúdo que todo mundo faz. O que a gente quer aqui é chamar o papo inicial, é oferecer um trabalho individualizado, personalizado. Isso aqui é a aluna da formação, a Maria. Vocês estão vendo, né? A tela? Então, Então a gente quer ir para este caminho. Eu acho que esse é um ponto importante. Esse papo de cliente, eu acho que ele é interessante, assim. Falar o que o cliente está sentindo, né? Como é que ele percebeu a consultoria. Uma conversa que eu tive tem alguns anos com o Fred. Você conhece o Fred Marques? Que é planejador financeiro também. Ele tinha ele tinha o canal do YouTube, que é um negócio que eu ficava pentelhando para ele parar de fazer, porque aquele negócio não funciona para a carreira que ele queria ter. Aí ele não seguiu meu conselho, mas ele casou com uma moça que é a Paula. E a Paula falou, você tá parado com o canal do YouTube? Aí ele parou porque foi a esposa que falou.
E aí eu falei, você precisa casar com essa moça, eles vão casar semana que vem. É isso. Não porque eu falei, claro, mas porque eles se apaixonaram, eles são um casal ótimo. Mas uma coisa que ele aprendeu, e ele já compartilhou com isso no podcast também, você precisa falar o que você faz de maneira prática. Não adianta você fazer conteúdo genérico nas redes sociais e não deixar claro que você atende individualmente, que você atende pessoas que estão nessa situação, que o seu dia a dia é atender. As pessoas não sabem. Você não estará sendo repetitivo. Tem pessoas, eu produzo provavelmente mais conteúdo do que a maior parte das pessoas que estão aqui, se não todas. E tem pessoas que falam, mas você tem algum curso que você dá? Eu quero morrer quando a pessoa me pergunta isso, porque eu tenho 5 anos, eu tô falando disso todo dia, ninguém aguenta mais, meus amigos do colégio não aguentam mais escutar falar dos meus programas. Mas tem pessoas que estão chegando agora, então você precisa deixar claro o que você faz. Daniel, para fechar. Isso. Bom dia, gente. Estou pensando aqui que meu maior desafio é definir prioridade. Eu pensei nos 3 para falar e não consegui decidir qual. Você atua, Daniel, já? Eu atuo, Amori. Eu sou planejador financeiro há 6 anos, mais ou menos, desde o finalzinho ali de 2016. Eu comecei a trabalhar e a conhecer mercado financeiro numa gestora de recursos em Brasília. Eu até falei para as meninas numa roda pequena que vocês colocaram aí que eu não sabia o que era CDI. Assim. Achava que era um modelo de carro, né? Vectra, CDI, alguma coisa assim. Eu não fazia ideia. Eu sabia o que era Selic porque, como você falou, passa no Jornal Nacional. E aí eu passei 3 anos nessa empresa, saí em junho de 2019 e comecei a trabalhar sozinho, né? Criei um CNPJ, abacaxi, que vocês estão vendo aí. E eu acredito, assim, pelo menos é o que eu sinto no dia a dia, que o meu maior desafio é ficar trocando os chapeuzinhos, né? Ainda sou uma empresa, né? Assim, faço tudo, então fazer o marketing, fazer o administrativo, fazer os processos que eu acho que foi a Vivian que comentou de não perca tempo falando de um problema que você vai ter em 2030. E eu fico assim, meu Deus, eu preciso ter o processo perfeito, né? Eu preciso ter não sei o quê, colocar as coisas no lugarzinho ali e tal. E, ao mesmo tempo, você vai atendendo os clientes, né? Você não pode deixar o cliente na mão, então acaba que alguma coisa vai ficando pelo caminho. E é isso que eu sinto, assim. Eu sinto que talvez eu, como planejador, esteja fazendo um bom trabalho, mas eu, como empresário, não estou fazendo um bom trabalho. Qual que é a métrica, Daniel? Bom, Amori, para começar, recurso, acho que essa é a maior métrica. Eu queria ganhar mais. Ganhar mais. E eu quero crescer a empresa. Eu quero falar assim, cara, eu contrato alguém, eu ajudo alguém também a pagar as contas dela. Sei lá, eu quero atender mais gente também, né? Porque eu sei, assim, eu não consigo atender mais de 40, 45 pessoas, mas eu quero empurrar essa barra, sabe? Eu quero fazer igual o governo, tá? Sabe? Quebrar o teto, sabe? Eu quero fazer isso. Então, eu acho que é isso, assim, ter um pouquinho de sensação que eu, como empresário, estou sendo bem sucedido nesse sentido. Como planejador, eu acho que eu faço um bom trabalho, assim. Pelo menos é o que as pessoas dizem. Então, eu acho que como empresário, eu sinto isso. Boa. Acho que a Vivi tem mais a falar do que eu desse caso, porque ela deu esses passos mais do que eu dei. Então, se eu for contar como eu fiz, certamente não é a forma que eu faria para você fazer. Porque eu me preocupei muito com isso no início. Eu achei que no final das contas foi bom, porque eu fui ajustando enquanto a equipe foi crescendo, mas eu dedicava muito mais tempo do que eu deveria dedicar para ajuste de processos, montar passo a passo de metodologia e, sabe, até estudo de casos que eu nunca peguei até hoje. Eu gastei horas e horas e horas fazendo lá atrás. Então, eu não faria como eu fiz. Eu faria como talvez eu faço hoje. Será que eu abro a minha agenda aqui? Deixa eu ver se eu vejo
uma semana que não tem nome de clientes, assim, para mostrar. Que é basicamente criar eu tenho um bloco, que é a minha segunda-feira de manhã, que é papo de valor, gestão. E eu faço o que dá para fazer nesse horário. Então, eu tenho algumas coisas que são rotina, então acompanhamento de faturamento, de indicadores de conversão, de faturamento de cada uma das planejadoras, questões que eu faço semanalmente mesmo. E tem uma lista de coisas que eu acho que podem ser melhoradas. Então, o contato com os clientes que fizeram atendimento em 2016, eu quero estar mais próxima deles. Tem uma lista infinita, um checklist infinito. Eu já entendi que ele vai ser infinito. O dia que ele acabar, a empresa faliu. E aí, a cada semana, eu vou puxando uma coisa nova. Eventualmente, consigo puxar mais, às vezes aperta um pouquinho e eu consigo puxar menos, mas eu criei um bloco para pensar nisso. Do mesmo jeito que eu criei um bloco para pensar comunicação. Então, tudo que eu tiver que fazer de comunicação é dentro daquele espaço. Porque esse tipo de coisa, ele é um buraco negro. A gente pode passar a semana inteira, 40 horas, fazendo conteúdo. Exatamente. A gente pode passar infinito, assim, um tempo infinito com esse tipo de situação e não vai agregar. Então, eu bloqueei o espaço de fazer isso e eu não faço isso em nenhum outro espaço. Do mesmo jeito, com alguns alunos, a gente tem na formação, não sei se você sabe, Daniel, mas a gente tem, além dos encontros, terças e quintas, das 7 às 9 da noite, 50 aulas, a gente tem 3 horas, 3 encontros individualmente com cada um dos alunos. E com vários, e aí a gente resolve questões particulares de cada um, o que está travando para a gente poder destravar e caminhar. E tiveram alguns alunos que, inclusive foi o caso da Letícia que está aqui, olha eu te dedurando, Letícia, que estou com dificuldade de dar mais passos de prospecção. Então, peraí, vamos fazer uma lista do que vai ser feito e vamos criar um bloco. Nesse pedaço do dia, você só vai fazer prospecção. Você vai olhar para essa lista e você só pode fazer o que está nessa lista. Então, a gente vai meio que criando esses blocos como estratégias para impedir que a gente faça o que não precisa e garantir que a gente faça o que precisa, sabe? Bloqueios contra a gente mesmo. Isso é usar a arquitetura de escolha a nosso favor. Queria comentar 2 pontinhos sobre isso, que eu acho que mudaram a minha relação com o tempo e com a gestão de empresas, né? E aí, estou falando isso de um jeito bonito agora, só porque eu já me estourei inteiro e já, meu Deus do céu, qualquer dia a gente faz um bate-papo mais informal e eu conto histórias de jornadas de trabalho que não acabavam nunca e baldes de café e tudo mais. 2 pontos que eu acho que são importantes e que podem ajudar nessa percepção que você tem de que as coisas não estão andando e que vão resultar em faturamentos maiores, eu acho, né? Primeira coisa, você precisa escolher qual que é o OKR que você vai acompanhar. O que é isso aqui? Qual que é a única métrica, a métrica mais importante da sua empresa? Isso precisa ter muito claro para você. Qual que é a métrica? A gente vai ter que olhar para algum lugar para saber se está dando certo. Qual é a métrica? Se eu puder te sugerir uma, Daniel, deveria ser a quantidade de papos iniciais que você faz. Você deveria medir a quantidade de papos iniciais. Eu acho que é um OKR que, para quem quiser ver um pouquinho mais sobre, eu acho que vale, assim... Junto com a conversão, eu falaria. Ela junto com a conversão. A conversão isso. Ali, atento. Boa, mas o Daniel vai ter uma conversão alta. Simpático. Vai dar certo. Então, quem quiser procurar é OKR aqui. Acho que vale dar uma lidinha. Você deveria ter se você está conseguindo perseguir esse OKR dos papos iniciais e o faturamento não está aumentando, tem algum problema na modelagem de negócio. Ou na formulação do papo inicial, né, que por consequência não está gerando conversão, ou no preço, que pode ser também um problema. Então, a gente tem essa primeira questão. Essa é uma dica, olhar esse OKR. Para a maior parte dos planejadores em começo de carreira, a quantidade de papos iniciais é um OKR ótimo para se perseguir. Porque você vai ser obrigado a arrumar sua comunicação para arrumar esse OKR. E aí tudo vai funcionar. Um segundo, começo de semana, segunda-feira de manhã ou domingo à noite, que você for organizar a sua agenda, resista à tentação de fazer um checklist gigante. E o seu objetivo vai ser, nesse momentinho que você tem para você, quais são as 2 tarefas mais importantes da semana. E aí vai ser quase que natural você associar a sensação de produtividade com a realização dessas tarefas, que são as mais importantes. Não podem ser as mais gostosinhas.
Então, usando a Vivian de Cristo aqui, né? Ela adora Notion e organizar informações e tabular coisas. É a tarefa mais importante da semana? Não. Não é a tarefa mais importante da semana. A tarefa mais importante da semana é fazer essa roda com você. Isso. Então, qual que é a nossa tarefa mais importante da semana? A gente pode inventar 1000 coisas, gravar episódio de podcast, escrever texto, coisa que a gente adora fazer. A gente tem 150 pessoas para falar na lista de espera. Essa é a nossa tarefa mais importante. Se essa tarefa não for bem feita, não tem empresa no que vem, não tem turma no que vem. Então, escolher a tarefa mais importante da semana, toda semana, eu acho que vale bem, assim. Se você quiser ler sobre isso, MIT, que é Most Important Task. Se você procurar aí, você vai encontrar 1 milhão de gurus de produtividade falando sobre isso. Essa é uma técnica que funciona. Então, acho que achar a métrica correta que vai ser acompanhada e ter as 2 tarefas, no máximo, mais importantes da semana. São aquelas muito importantes mesmo. Atreladas a faturamento, né, normalmente. Porque sem faturamento não tem empresa, né? A gente está aqui, a gente usa uma linguagem informal, a gente gosta de fazer piada, mas a gente vai pagar boleto no planejamento financeiro, né? A gente vai faturar. Aqui não é ONG. Então é isso. Chega, vamos encerrar isso aqui. São meio-dia, pelo amor de Deus. Perdão. Cara, que câmera boa que você está usando, cara. Sua imagem é muito linda. Então essa é uma questão. Sua imagem é muito linda, eu tô É impressionado. assim que o Amuri gasta o dinheiro dele, gente. Eu gosto muito desses trem, Daniel. Eu gasto um caminhão de dinheiro com essas coisas, cara. E na verdade, vamos justificar, né? Vamos justificar. Eu tenho programas de acompanhamento, né? Eu gravo aulas para esses programas e eu gravo plantões para esses programas. Chegou um ponto em que era mais barato eu ter uma câmera profissional em casa do que eu contratar um estúdio todas as vezes. Pro nível de qualidade que eu queria, eu não preciso de uma edição de estúdio. Então, ter a câmera aqui, ela facilita bem a minha vida. Então, uma câmera profissional aqui. Tem uma câmera com um tripé aqui atrás, assim. Então, é isso. É isso. Viva Temos uma recados roda? finais. Temos uma roda. Temos uma super roda. Recados finais. Recados finais. Vamos lá. Estamos no processo de conversar com todas as pessoas que estavam na lista de espera para a formação que começa dia 31 de janeiro. Estamos indo numa ordenzinha. Tem 150 pessoas para falar ainda. Então, assim, vai dar muito trabalho. A gente vai gradativamente falar com essas pessoas. Caso você esteja interessado e queira acelerar este processo, eu e Vivian estamos separando a próxima horinha. Agora, do meio-dia a 1, estaremos meio que de plantão nos nossos WhatsApps. Então, caso vocês queiram, boa, tá aí, deem um oi pra gente. A gente vai tentar entender o seu cenário e ver se faz sentido para você ou não. E nós somos 100% transparentes sempre. Então, você vai contar com uma resposta isenta do nosso lado, né? Porque o que a gente quer são alunos que estejam no momento e que vão aproveitar ao máximo. Nós continuaremos sendo uma escola desse tamanho, a gente não vai formar centenas de pessoas todos os anos, então a gente precisa de alunos que a gente acredita que vão ter bons resultados. Então, a gente faz com todo carinho essa seleção. Boa. Além disso, se você não quer conversar com a gente agora, tá tudo bem. Você pode entrar na lista de espera, meavisa.nossa.cc. Então, vocês podem ali dar um oizinho por lá. É apenas uma turma por ano. São muitas horas. Faz a conta aí, Gleison. São 50 aulas de 2 horas cada, mais 3 horas de sessão individual por aluno. É só uma que cabe mesmo. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Então, fiquem à vontade para entrar na listinha de espera. A gente vai chegar no seu nome. Se você quiser dar um oi no WhatsApp, você pode escolher quem você gosta mais. A gente vai depois comparar quem recebeu mais ois, né? Eu ou a Vivian, para saber quem é mais gostado pelas pessoas. E brincadeiras, podem, qualquer um de nós, a gente vai estar aqui. Acho que é isso. A roda fica gravada, a gente vai compartilhar depois a gravação. Mais alguma coisa que a gente tem que falar? Foi. Teremos daqui 2 semanas roda presencial no Rio de Janeiro. Então, se você é do Rio de Janeiro, vai ser um prazer conhecer você de pertinho. É isso. Isso. E acho que em janeiro devemos também em São Paulo também. Mais uma em São Paulo, acho. É isso. Oi, gente. Obrigada. Eu sou do Rio. Como é que eu faço para me inscrever nessa roda presencial? A gente contratou a Edilene para fazer essa pergunta. Nossa.cc/rodas. Lá tem todos os links. A gente vai ter mais uma roda online. Online, no dia 26 de novembro. É um sábado de manhã. Boa. Então, teremos mais um encontrinho desse.
As rodas são sempre gratuitas. Obviamente que a gente divulga a escola nas rodas, mas não é aquele tipo evento da Herbalife, sabe? Que você vai querendo conversar e de repente a pessoa tá te vendendo, ou é um culto para alguma coisa. Não, pessoal, é só uma roda de conversa mesmo. Vocês vão cruzar com planejadores em momentos super diferentes, alguns super experientes, outros estão dando a primeira sessão de consultoria. É uma troca muito boa. Vale bem a pena. Posso contar que nas rodas presenciais, todo mundo que vai ganha nosso livro? Pode contar. Tem pão de queijo também. Tem pão de queijo, tem café e tem livro. É isso. Então... É isso, queridos. Queridos, espero que vocês tenham gostado das nossas ponderações, reforçando os recados. Todas as informações sobre a formação estão em nossa.cc/formação. A lista de espera, meavisa.nossa.cc. E tem mais alguma coisa que a gente tem que passar para as pessoas? Acho que é isso. E as rodas em nossa.cc/rodas. E para quem chegou aqui no final, eu quero dar um pequeno spoiler, porque semana passada eu cheguei em casa muito animada um dia. E aí eu mandei uma mensagem pra Amor e falei: Amor, o que você acha? A gente assumiu um compromisso de passar por todos os estados do país. Meu Deus! Fazendo rodas Entendi. nos próximos 3 anos. Porque, de fato, a gente quer divulgar a escola, mas a gente também quer fomentar de todas as formas que a gente conseguir essa profissão, né? A gente quer que essa profissão cresça. Então, acho que tem um pouquinho desse papel aí, muito desse papel. Então, é isso, tô animada. Agora que eu tô falando isso em voz alta pra muita gente, não vai ter como a gente fugir. Tô animada com isso. E eu achei, falei, por que 3 anos? Dá pra fazer muito mais rápido que isso. Mas aí eu pensei que tem muitos estados do Brasil. O Brasil é enorme, né? Então, enorme. 3 anos eu acho que é factível, pessoal. Então, 2025 estaremos em todos os lugares. É isso. Beijos, até mais. Tchau. Beijo, tchau, tchau.